na minha família, né? Ninguém é político, a gente nunca teve cargo público, né? Então, eu sempre gostei de política, mas nunca tinha sido até então político, candidato a nada, né? E aí a gente decidiu ser, porque falar é muito fácil, né? É um clichê, mas é verdade. Falar é muito fácil. Aí tu dá a cara a tapa e tu ter a experiência de estar lá e fazer. Porque, todo político, vereador não faz nada, fica lá. Mentira. Então, a maioria, grande maioria, eu tive a experiência de estar lá e posso afirmar isso, a grande maioria que está lá, desde o vereador, quanto quem é comissionado, quem é efetivo, a máquina funciona e para funcionar depende de trabalho para caramba. O pessoal rala um monte lá, não é fácil. Até pela importância que a gente estava falando de lei, não é só chegar aqui e sair caneteando, agora pode, agora não pode. Quero mudar aquilo. Tem todo um trâmite de procuradoria, controladoria, aí tem que seguir, enfim, tem que fazer, né? Então, as pessoas que estão lá, 99% são pessoas capacitadas, sérias e que trabalham muito. Tem aquele 1% que foge à regra, que infelizmente parece que é só eles que ficam em evidência, tem, né? Mas não é. Não é a maioria, muito pelo contrário. Então a gente teve essa experiência, demos literalmente a cara a tapa, saímos candidatos, faltou 23 votos para a gente ganhar a eleição, faltou pouquinho, mas assim, a sensação foi de dever cumprido, de vitória, por quê? Porque a gente chegou tão perto, sem experiência, fazendo do nosso jeito, eu até brinco, assim, eu nem sei ser político, assim, às vezes tem coisa que a gente dá a nossa opinião muito sincero, muito coisa assim e tal, e aí não, teria que ser, mas a gente tá aprendendo, né? Estamos aprendendo, foi uma experiência extremamente válida, tanto é que porque eu tenho 28 anos, sou jovem. Então, se eu não me interessar, vão ter aqueles outros que se interessam e estão lá se perpetuando no poder e não sai nunca e fica aquele sistema que a gente já conhece. Então, o jovem ele tem a obrigação de se envolver na política. Às vezes não como candidato, mas dando ideia, participando. Quando eu tive a passagem pela Câmara aqui em Itajaí, era triste de ver, assim, porque não tinha um jovem lá vendo, acompanhando. E a gente estava debatendo coisas que iriam influenciar totalmente no nosso dia a dia. Sabe, coisas sérias de tributos, por exemplo, a questão do ITBI, do nosso ramo de imóveis, que para quem compra um imóvel, quantos jovens estão comprando o primeiro imóvel, estão investindo nesse ramo, então lá, aí existe, tem que pagar isso, que vergonha, por que não faz assim, não faz assim, está sendo discutido lá na Câmara. Mas a gente discutiu isso, parcelamento de ITBI, enfim, outros assuntos também, mas na hora de participar, ninguém participa. Tá, mas Matheus, você fala, né, a participação do jovem não existe. E você estando lá, o que tu viu? O que tem que mudar para que o jovem, e não só o jovem, a sociedade, quantas vezes a gente vê assuntos sendo debatidos e a gente vê uma Câmara vazia? Eu acho que está mudando, está melhorando. Acho que o jovem, até pela questão de rede social, de tecnologia, o jovem está se envolvendo. Né? Tu vê que teve uma pequena renovação, mas teve, agora trazendo para o âmbito municipal, né? A nossa Câmara deu uma renovada, tem jovens lá, tem o Bruno, tem o Osmar, tudo na faixa dos 30 anos, uma gurizada vindo aí que saiu candidato também. Acredito que ano que vem vai ter uma maior ainda, mas a culpa é de nós jovens, falando de nós. A gente tem total condições de se inteirar, de poder de participar, de somar, tem rede social que a gente domina muito mais, então a culpa é nossa se a gente não está lá tendo representatividade, né? E assim, é essencial para a cidade ter essa renovação, sabe? Ter ideias novas, a gente tem vontade de fazer, tem muito a ser feito, na minha opinião, principalmente da parte tributária na nossa cidade, pode rever muitas coisas, não só questão de TBI, mas de ISS, enfim, a gente tem projetos legais aí que com certeza vão contribuir para uma Itajaí melhor. E quando a gente fala, né, na questão de uma Itajaí melhor e que você esteve lá durante aquele período, o que é mais difícil de fazer política em Itajaí? Sendo vereador, articular dentro da Câmara para um projeto ir para frente. Porque lá dentro da Câmara de Vereadores, para quem não sabe, tem as comissões, né? Vamos supor, eu vou trazer um projeto sobre o esporte. Eu quero fazer um projeto de lei sobre o esporte. Enfim, qualquer projeto. Aí tem que tramitar, além da parte burocrática lá dentro, tem que tramitar também nas comissões. Comissão de esporte, vai envolver valores, a comissão de economia, são várias. E aí isso é política. Isso tem um poder de articulação, porque senão ele pode ir numa velocidade ou de outra. Então, essa dificuldade para quem não tem experiência, que é o meu caso, porque a gente é muito objetivo, ainda mais a gente quer do privado, a gente quer tudo para ontem, é assim, por que não faz assim? E as coisas não são tão simples. Né? Porque vai ter o meu projeto agora, depois vai ter o teu. Então, como é que eu vou ter protagonismo agora e tu não tá tendo? Enfim, então, esse ponto, em resumo, né? Esse ponto, para mim, foi o mais difícil. E a gente sabe que se tiver êxito numa próxima eleição e tiver lá dentro, é uma coisa que a gente já tem que estar preparado. Já sabe, né? Vai ser diferente. Digo até de questão de
não digo ansiedade, mas a gente quer fazer a coisa acontecer e para ontem. E às vezes a gente fica indignado, por que isso aqui não vai para frente mais rápido e tal? É tão simples. Mas tem essas questões burocráticas, vamos colocar assim, né?